Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos a aula um tanto diferente. Como vocês podem ver, temos um quadro aqui atrás. Hoje nós estaremos passando sobre padrões de candles. Como é do conhecimento de muitos, o mercado financeiro ele abriga uma quantidade variável de candles que muitas das vezes eles estão ali e muitas vezes poucos sabem o que quer dizer, mas hoje eu estarei mostrando para vocês 5 padrões de candles que podem ser aliados para você na hora do trader. São 5 padrões que vocês podem utilizar tanto no suporte quanto na resistência e aumentará a sua assertividade e servirá de grande aliado para vocês. Então, os 5 padrões que eu irei falar aqui hoje será o engolfo de alta, o engolfo de baixa, o estrela da manhã, o estrela da noite, o martelo, martelo invertido, harami de baixa, harami de alta e o doji. Vai ser um filtro a mais aí para as suas análises e para o seu operacional. E nós começaremos aprendendo sobre a abertura e fechamento de candles. Vocês vão ver como que um candle de força compradora abre, como um candle de força vendedora abre também, né? Então vamos começar. Então nós estaremos mostrando para vocês aqui como que se forma um candle. Vou começar pelo candle de força compradora. Bom, vamos começar. Esse aqui é o corpo do candlestick. Geralmente o candlestick ele tem a sua abertura na parte de baixo, né? Aqui é a abertura dele. O candlestick de força compradora geralmente ele desce até aqui embaixo e depois ele cria uma repulsão, sobe até lá em cima, bate na máxima dele. Essa aqui é a máxima dele. Essa aqui é a mínima do candlestick. Gente, minha letra tá horrível, mas eu espero que vocês tenham um bom senso, né? De que apesar de a gente usar bastante quadro, vocês podem ver que ele está bem surradinho, ele está bem marcadinho, mas a gente faz o que dá, né, para fazer. E esse aqui é o corpo do candlestick. Então, o candlestick ele se forma da seguinte forma, gente. Eu vou sair um pouquinho da frente aqui, ó. O candlestick de força compradora ele se forma da seguinte forma. Ele tem a sua abertura, né? Ele abre, desce até lá embaixo, na mínima. Depois que ele atinge a mínima dele, ele vai, busca a máxima dele, certo? E aí ele retrai um pouquinho e fecha. Então é assim que se forma um candlestick de força compradora. Agora nós iremos aprender como se forma um candlestick de força vendedora. O candlestick de força vendedora, por outro lado, ele se forma contrário à força compradora, né? Se a força compradora ela se forma de baixo e vai para cima, a força vendedora, por outro lado, vai se formar de cima e ir para baixo. Então o que acontece? A força vendedora abre, ela dá um repique para cima, ela dá uma impulsão, aí ela volta para baixo, né? Retrai para baixo, busca a mínima dela, né? Aliás, a máxima dela. Aqui em cima é a mínima. E aí, da mesma forma que aqui o candle, que essa parte aqui é o corpo do candle, essa parte vermelha será o corpo do candle vermelho, né? E aí tem a sua máxima, tem a sua mínima, que é onde as taxas tocaram e retraíram e depois tiveram uma impulsão, buscaram uma máxima, aí voltaram até um certo ponto, fechou o candle. Aqui nós temos o corpo do candle, certo? Portanto, nós podemos entender que a abertura do candle vermelho é aqui e o fechamento do candle vermelho é aqui. Certo, galera? Então,
para início de conversa, nós precisamos entender primeiramente como os candles se formam, né? E a partir daí a gente já começa a ver os padrões de candles no suporte e na resistência. Bom, galera, esclarecida a primeira parte sobre como se forma um candle, agora nós iremos ver sinais que aparecem no suporte e na resistência, e esses sinais serão utilizados como filtro para vocês poderem dar as suas entradas. E começaremos pelo padrão de engolfo de alta e engolfo de baixa. Aqui, lembrando que é suporte e resistência, né? Então, a minha resistência, como eu expliquei no vídeo anterior, se vocês não viram, estará no card. Eu utilizo a minha resistência vermelha e o meu suporte verde, então aqui eu também vou distinguir essas cores. Então temos o suporte e resistência. O engolfo de alta ele é dado da seguinte forma: estará numa queda aqui. Estará descendo. E quando ele chegar exatamente no suporte, se dará o seguinte padrão: virá um candle de força vendedora, só que logo após, um candle de força compradora irá engolfar o candle anterior. E assim nasce a formação de candle de engolfo de alta, né? Que aí o mercado ele vai vir acompanhado de uma queda, né? E logo após o engolfo, no suporte, se dará origem a uma tendência de alta, galera. Esse padrão aqui vocês podem utilizar no suporte, no time frame de 1 minutinho, né? Bateu aqui, vocês viram aqui, ó, que deu candle de força, né? Desceu, desceu, desceu. Chegou no suporte, deu candle de força comprador, vocês podem comprar para 1 minuto acima, que é uma estratégia bastante assertiva. Agora nós vamos ver o inverso, né? O mercado, nesse caso aqui, ele estava descendo, agora nós vamos ver o mercado subindo e tocando na resistência e o engolfo de baixa puxando ele para baixo. Vamos lá. O engolfo de baixa funciona desse jeito, galera. Ó, o mercado ele está subindo, aliás, o engolfo de alta ele funciona desse jeito. O mercado ele está subindo, né? Candlesticks aqui. Já é um candlezinho vermelho aqui também, né? É muito importante. O mercado subiu, vai bater na resistência. E eis que vai aparecer um candle de força vendedora e vai puxar esse gráfico para baixo, engolfando o candle anterior. Isso aqui é um engolfo de baixa e geralmente quando ele toca na resistência, a tendência é fazer com que o mercado ele desça, tá bom? Então engolfo de alta e engolfo de baixa está explicado. Bom, galera, vamos para o próximo padrão que aparece no suporte e na resistência, e o próximo padrão será estrela da manhã e estrela da noite. Bom, estrela da manhã acontece da seguinte forma: lembrando que todos esses candles eles são reversões de mercado. Geralmente o mercado está descendo, esse padrão ele aparece na resistência, ou ele aparece no suporte, ou ele aparece na resistência, e aí o mercado ele vai reverter se ele estiver de alta para baixa, ou vai reverter se ele estiver de baixa para alta, certo? Então vamos lá. O mercado vai estar numa queda, né? Vou chegar aqui embaixo, gente. Aí um candle de força vendedor, né? Aí não é muito importante saber qual é o candle que vai aparecer aqui no meio, se ele é verde ou se ele é vermelho. O importante é que o padrão ele se consuma. Então vai aparecer um candle menor, né? Candle menor. E logo após irá aparecer um candle de força compradora. Esse candle de força compradora, ele vai tipificar essa figura de mercado como de estrela da manhã. E geralmente ele reverte o mercado, né? Ele reverte o mercado. Tira o mercado da baixa e leva o mercado para a alta. Certo? Então, agora vamos para o estrela da noite.
Estrela da noite é contrário, né? O mercado vai estar subindo, né? Quando chegar na resistência vai aparecer um candle de força compradora. Aí, como eu disse, não é tão importante saber se abaixo vai aparecer um candle vendedor ou comprador. O importante é consumar a formação do padrão. E logo após irá aparecer um candle de força vendedora puxando esse mercado para baixo. O nosso próximo padrão será o martelo e o martelo invertido. Bom, o martelo invertido é o seguinte: o mercado vai estar puxando para baixo, né? Ele vai aparecer na zona de suporte e aí ele vai levar o mercado para cima. Esse é o martelo, né? Padrão de martelo. Geralmente esse martelo ele aparece muito quando o mercado está numa queda constante e aí chegamos próximo de uma zona de reversão, que no caso o suporte. Ele aparece pelo seguinte fato: a força vendedora ela já está massacrando desde lá de trás, está puxando o mercado para baixo, né? Puxando com bastante força o mercado para baixo. Só que chega um momento que a força compradora ela tem que reagir. E aí acontece o seguinte: a força vendedora ela puxa até lá embaixo, né? Puxa até lá embaixo e depois o candle ele vem e retrai até lá em cima. Vocês percebem que tem um corpinho aqui e um pavio bem grande. Um corpo bem pequenininho e um pavio bem grande. Isso significa que a força vendedora ela tomou um sufoco aqui para a força compradora. E esse padrão é um padrão que pode aumentar a sua assertividade no momento de compra. Por outro lado, nós temos o martelo invertido, que acontece geralmente na resistência. O mercado ele está subindo, né? Chega aqui na resistência, nós vemos um candle com um pavio bem grande e com um corpo bem pequenininho. Esse padrão aqui ele se chama martelo invertido. Acontece da mesma forma que o martelo, só que de forma contrária, né? A força compradora está massacrando aqui, de repente a força vendedora ela entra com a sua ponta vendedora e aí eles reagem, né? E aí vem esse paviozão aqui e esse corpinho aqui. E aí, a partir daqui, você pode realizar uma venda que você já vai ter aí 50% de chance de conseguir essa operação. Por que não 100%? Porque, mais uma vez, se trata de um mercado de renda variável, um mercado de altíssima volatilidade. Então, por mais que você estude, por mais que você se desenvolva, por mais que você aprenda sobre os candles, você não pode controlar o mercado. A única coisa que você consegue fazer são controlar suas entradas, controlar o seu psicológico e controlar o seu gerenciamento, ou seja, apenas 1% é o que você consegue fazer. Então vamos para o próximo padrão. O próximo padrão será o Harami de alta e o Harami de baixa, e ele acontece da seguinte forma: o mercado ele vem descendo, chegou aqui no nível de suporte, né? Naturalmente vai aparecer um candle de força vendedora num tamanho considerável, né? E logo após isso, irá aparecer um candle de força de ponta compradora, que ele dá meio que um salto, né? A gente chama de gap na nossa linguagem técnica de trader, se chama gap, mas ele dá meio que um salto, o candle, ele meio que vem aqui para o meio da barriguinha aqui do candle anterior. Isso se chama Harami. Esse termo é um termo japonês, né? Que significa grávido, né? O Harami significa grávido. No caso, o candle vermelho aqui, ó, o candle da ponta vendedora, vai estar grávido do candle, vai estar grávido da força compradora, né? E aí é aquela mesma história, mercado que sobe, né?
Então temos aí o quarto padrão. Agora nós iremos para o Harami de baixa, que é o inverso ao Harami de alta, né? O mercado estará subindo. Veremos um candle um tamanho considerável da ponta compradora. E logo após nós veremos um candle da força vendedora. É a mesma questão, né? Harami, termo japonês, grávido, né? Quer dizer que está grávido aqui do candle vendedor. E após isso o mercado ele tende a ser puxado para baixo. Agora nós iremos para o último padrão, né? Esse último padrão ele é um padrão que, digamos assim, você tem que entender, antes de você começar a operar, você tem que dar uma olhada, fazer as análises. Nos meus vídeos que estão sendo postados no YouTube, tem o passo a passo, sites que vocês podem consultar antes de operar, o que vocês devem avaliar antes de operar, né? Então, assim, são coisas extremamente importantes. E esse candle que eu irei passar aqui para vocês agora, ele se chama Doji. Geralmente o Doji, ele aparece quando o mercado ele se encontra em indecisão, um mercado meio lateral, um mercado que nem a força compradora e nem a força vendedora estão muito ativas no mercado, né? Ou seja, é um candle que equilibra o mercado, né? Então ele aparece bastante também e eu estarei passando ele aqui para vocês verem. Ao contrário de todos os candles que aparecem no suporte e na resistência, o Doji ele não tem assim suporte e resistência para aparecer. Vamos imaginar aqui que o mercado ele está lateral, né? Então, galera, nós podemos perceber que temos aqui o mercado ele mais ou menos lateral, né? De lateral para alto, né? Vamos dar uma melhorada aqui. Agora nós temos o mercado lateral. Geralmente, quando está muito equilibrado o mercado, o Doji ele tende a aparecer e aí ele é um tipo de candle que ele tipifica a indecisão do mercado, né? Então, imaginar que ele está lateral e de repente ele vai subir. O Doji ele aparece quando as forças estão equilibradas, não estão nem muito compradoras e nem muito vendedoras, elas estão equilibradas. O Doji ele é mais ou menos igual uma cruzinha, ele é assim, ó. Vou colocar ele até aqui de canetinha preta para distinguir, né, dos outros. Vou apagar aqui. Então, esses são os tipos de Doji que aparecem. Observem que, ao contrário do candle de força vendedora e de força compradora, ele tem o corpinho minúsculo e o pavio maior do que o corpo. Vocês conseguem observar? O corpo dele é bem pequenininho e os pavios são maiores. Os pavios são maiores do que o corpo. O candle Doji, ele é um tipo de candle que tipifica a indecisão do mercado. Geralmente, quando o mercado está lateral, a gente consegue operar suporte e resistência, mas quando os dojis começam a aparecer, aí vocês têm que entender que às vezes o mercado está num período que não é muito bom para operar, né? Porque existe isso também, não operar é ganhar, né? No mercado de renda variável, no mercado altamente agressivo, não operar também é ganhar. Então, se vocês avistarem o Doji, significa que vocês têm que ter um pouquinho mais de cautela na entrada de vocês, porque significa que tanto a força compradora quanto a força vendedora, se entrar, pode aparecer um candle muito grande aqui e vocês serem surpreendidos. Bom, então esses são os 5 padrões de candles que aparecem no suporte e na resistência. Vocês podem estar utilizando eles para aumentar a sua assertividade juntamente com o suporte e resistência que eu passei na aula anterior. E isso aí estará maximizando seus ganhos, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Eu tenho alguns resultados lá postado no meu Instagram. Então eu convido vocês a estarem dando uma visitada lá, estarem dando uma olhada lá. E estaremos aí, os próximos vídeos serão gravados com uma banca bem pequenininha, com uma banca bem simbólica,
E nós começaremos a trabalhar gerenciamento com essa banca. Mas por que da banca pequena, galera? Porque foi desmistificado de que precisa de rios de dinheiro para operar. Hoje nós dizemos aí que dá para começar com o mínimo. E se você tiver um bom gerenciamento, se você tiver um bom operacional e seguir a risca de o que tem que ser feito, né? E ter um psicológico que entende que bateu o limite de ganho, parou, bateu o limite de perda, parou, a gente acaba entendendo que lucro é a longo prazo. Para nós day traders, lucro é dentro de um mês e não dentro de um dia. Então, um dia ruim, 2 dias ruins não vão definir o seu mês. Bom, as próximas aulas aí nós estaremos mostrando no computador como esses 5 padrões funcionam, e logo após nós começaremos a gravar trade sendo feito na prática, e vocês estarão acompanhando aí o gerenciamento de uma banquinha bem simbólica, né? A gente ainda está para definir o valor, mas assim que definirmos vocês saberão qual o valor. Galera, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, para que ele seja propagado para outros espectadores. Esse é o nosso vídeo de hoje, galera. Até a próxima!